Aplicando a metodologia, então, desse projeto, o primeiro projeto será um microfone ajustável ultrassensível. Esse é o esquema encontrado na internet. A maioria dos esquemas é apresentado dessa forma, esquematicamente, em símbolos, em que cada símbolo desse representa um componente eletrônico. Podem ver que há repetições, ou seja, o mesmo tipo de componente, aqui, aqui, aqui. E esses componentes eles possuem linhas que representam fios, ou seja, a ligação entre eles de forma correta, em que o ponto é a junção, o ponto de solda de cada componente. Então esse é o esquema geral. Claro que foi encontrado vários outros esquemas semelhantes com o mesmo objetivo de um microfone ajustável, porém esse possui pouca quantidade de peça e um site confiável. Esse esquema ele possui 4 entradas de microfone, representados aqui. E podem notar que há uma repetição de componentes, há uma repetição no esquema. Essa parte é igual a esta, que é igual a esta, que é igual a esta. São os 4 estágios de entrada. Para simplificação, eu sugiro, até para diminuição de custo, cortar, simplificar o esquema para que seja utilizado somente um microfone. Ou seja, o circuito será feito somente nesta parte. Então a lista de componentes baseado no esquema anterior é o seguinte. Componente 2N3819, que é um transistor. O principal é o que vai criar a amplificação. O microfone de eletreto, que é a entrada do sinal. A alimentação do circuito, que é uma bateria de 9 volts. Pode ser usado também um eliminador de pilhas ou mesmo uma fonte de alimentação de celular antiga, velha. O esquema ele não traz esse valor de 9 volts, porém no site em que foi encontrado consta 9 volts como alimentação. O capacitor eletrolítico são 2 unidades de 1 microfarad, resistor de 6K8, outro de 100K, 10K e um potenciômetro de 10K, que é o componente de ajuste de volume. Então são poucos componentes, relativamente muito poucos. Baseado nessa lista, foi feita uma pesquisa em várias lojas. Há várias lojas de componentes eletrônicos, que pode ser feita pesquisa de preços. E o custo médio foi o seguinte. O transistor, R$ 1,80. O microfone pode ser usado, aproveitado um telefone antigo, velho telefone normal. Ele possui cápsula de eletreto. Então pode ser aproveitado também, ou caso queiram comprar uma cápsula de eletreto, um microfone novo, custa somente R$ 1,40. A bateria, como eu falei, nem coloquei a estimativa de custo, porque pode ser usada uma fonte de celular velha. Os capacitores eletrolíticos, 40 centavos cada um. Todos os resistores costumam custar cerca de 10 centavos cada um. E o potenciômetro, que é o componente mais caro, R$ 3,00. Então, o custo médio, não contando com placa de circuito ou mesmo ferramentas e o acabamento, seria em torno de R$ 7,50, R$ 7,30, R$ 7,30, em torno de, ou seja, menos de R$ 10,00. Lembrando que seria um microfone de alta qualidade e extremamente sensível. Próxima etapa de metodologia, após essa pesquisa de preço e após a compra dos componentes, seria a identificação dos componentes no circuito para a criação da placa. Bom, a identificação é a seguinte. Este símbolo aqui é o símbolo do transistor. E existem vários símbolos diferentes para o mesmo componente, mas todo componente transistor, que é o que vai amplificar, possui 3 terminais. Geralmente 3 terminais. O que varia realmente é a apresentação dele. Como ele é um transistor de amplificação especial chamado FET, ele possui esta simbologia. Então, sempre que for encontrar um esquema eletrônico com este símbolo, representa um transistor de amplificação FET. Esta outra simbologia são os resistores. Tá? Esse retângulo com o valor dele,
corresponde ao quanto ele irá diminuir a corrente elétrica. Então aqui nós possuímos 3 resistores, 10K, 100K e 6,8 ou 6K8. Possuem a mesma simbologia. O capacitor possui também essa simbologia, pode haver variações, existem vários tipos de capacitores para filtragem de corrente. Esse é um capacitor especial chamado capacitor eletrolítico, em que esta é a sua simbologia. Aqui a simbologia do microfone e aqui a simbologia de saída do sinal, que representa um plug. Pode ser ligado ao equipamento de som de vocês diretamente com o fio. Existe uma simbologia muito semelhante ao resistor, que é esta. Ele possui 2 terminais e mais um terminal representado por uma seta. Este é um resistor variável. Ele possui um valor que varia de intensidade, ou seja, ele que é o controle de ajuste de volume, chamado potenciômetro. Então, sempre que houver uma simbologia semelhante a esta no seu circuito, representa um resistor variável chamado potenciômetro. Aqui a saída do sinal, como foi dito antes, e a entrada do microfone, nesse circuito simplificado. E a alimentação, representado pela bateria de 9 volts, geralmente possui 2 polos, positivo e negativo, em que o positivo é esta ligação, o V+, e sempre que houver essa simbologia, podem ver que há 4 pontos iguais, é a alimentação negativa, ou seja, essa simbologia que representa a ligação terra, o neutro geralmente, podem ser ligadas diretamente com outro fio e será a alimentação, o polo negativo da bateria. Partindo dessa análise, a parte mais complicada seria a criação do circuito, que será vista no próximo vídeo.